Oi, gente, meu nome é Ju, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouco sobre esse período que eu fiquei com o cabelo alisado e eu vou trazer para vocês 5 sentimentos que eu tive enquanto eu estava alisada, né? Esse vídeo não é sobre o Enem, não é sobre a química, não é sobre nada disso, é mais sobre o sentimento, a sensação, o que estar com o cabelo alisado me trouxe enquanto mulher negra, enquanto mulher de cabelo cacheado, quais as sensações que isso me trouxe. A primeira sensação foi um sentimento de que eu estava me diminuindo e eu fui perdendo a minha autoconfiança. Isso quer dizer que minha autoconfiança está no meu cabelo? Não. Mas isso quer dizer que meu cabelo faz parte disso. Por quê? Eu sou uma mulher negra, né? Todo mundo tá vendo aqui. E a minha construção de identidade enquanto mulher negra veio muito, obviamente, do tom da minha pele, mas também da aceitação de quem eu sou, a partir do meu cabelo. Como vocês sabem, né, acho que todo mundo sabe, em 2014, 2015, teve um grande boom de aceitação do cabelo natural, cabelo crespo, cabelo cacheado. Foi todo um movimento de mulheres negras tentando se entender enquanto mulheres negras na sociedade. As pessoas tratam como modinha, mas não foi modinha, foi um movimento lindo de aceitação, de auto-amor, de empoderamento preto mesmo. E haviam várias festas, teve um negócio de chamarem de geração tombamento, acho que era assim que chamavam. Eu não sei como é que isso tem sido em estudos sociológicos hoje, como é que chamam esse movimento. E nessa época eu tava passando pela minha transição capilar. A gente sempre é um produto da nossa época, do nosso meio, né? E esse momento foi muito incrível, porque eu nunca tinha me sentido bonita na minha vida. As pessoas nunca me colocaram nesse lugar de beleza. Eu sempre fui vista como a amiga, a conselheira, a inteligente na escola e tal, mas nunca como uma pessoa bonita. E isso se deve muito ao tom da minha pele. Eu sempre era, no ambiente que eu vivi, a pessoa mais escura do lugar. E aí isso vem com vários estereótipos. Estereótipos não foram feitos para nos ajudar, foram feitos para nos limitar e nos prender, né? Então era como se eu só pudesse ser alguma coisa, uma coisa específica, eu nunca pudesse ser eu. E aí, desse momento que eu comecei a ver meu cabelo, eu não entendia ele direito. Foi um processo doloroso, eu vi muitas coisas ruins. Eu aprendi a fazer trança, então, enfim, eu passei por um processo muito longo com o meu cabelo, muito doloroso, muito extremo, muito profundo. E todo esse movimento me deu uma afirmação de mim mesma, de um jeito que eu nunca tinha tido antes. Também eu tava, sei lá, no finalzinho da minha adolescência, também eu tava me descobrindo como ser humano, né, como pessoa, como Juliana, e isso me ajudou muito, como pessoa negra, mas também como pessoa no geral, sabe? Eu acho que eu me vejo não só como uma mulher negra, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa, eu tenho várias coisas, eu sou Juliana. Então, foi uma fase de autoconhecimento e de, não sei, autorreconhecimento também, autoconfiança. Eu construí muito a minha confiança nesse período e, querendo ou não, ela acabou sendo ficando um pouco ligada ao meu cabelo. Não tem como sair disso. E aí, alisar meu cabelo me fez sentir que eu estava voltando ao antes desse momento. E aí eu já vou entrando no meu segundo ponto. É um vídeo muito sobre sentimento, então vai ser uma coisa mais fluida, não vai ser aquela coisa tão encaixada, né? Mas enfim. O segundo ponto que eu escrevi aqui, né? Eu senti como se eu estivesse voltando à minha adolescência. Porque a minha imagem me levou de volta àquele período de adolescência. Aquele período onde eu não era muito confiante, as pessoas só se aproximavam de mim para me usar de alguma maneira. Na escola tinha muito essa questão de copiar os meus trabalhos, de eu colocar o nome das pessoas sem elas terem feito nada. E quando eu tentava me impor e dizer que eu não gostava daquilo, as pessoas me colocaram, fazer um bullying comigo, tá ligado? Eu sofri muito bullying na escola. A minha adolescência foi um período muito difícil para mim. Eu sofri muito com questões de saúde mental, eu vivi muitas coisas desagradáveis. E era uma imagem que eu tinha na época. A imagem da gente é. Eu sou muito ligada à minha imagem. Então, tipo, eu de cabelo alisado me levou para uma época que não foi legal para mim. Foi importante porque eu sinto que eu trabalhei algumas coisas que eu sentia nessa época dentro de mim. Eu acabei relembrando muitos momentos, amizades, situações que eu passei na adolescência e ressignificando isso dentro de mim, entendendo o que exatamente aquelas situações me tornaram, tipo, o que de mim ainda, o que sobrou daquela época em mim,
o que ainda tem daquela adolescente assustada, medrosa, que se escondia pra chorar no intervalo, pra fugir das pessoas que perseguiam ela, o que sobrou. Eu acho que eu já tava nesse movimento de retorno a essa fase pra entender, por causa da análise, por causa do processo de análise. Eu acho que eu tava tentando entender a minha formação como pessoa e algumas dores, alguns traumas. E eu acho que eu tava retornando e o cabelo foi só mais um pingo no i aí. Tipo, era essa era você nessa fase. A sua imagem era essa. E essa imagem tinha um comportamento. E eu tava tendo esse comportamento de me esconder, de ter medo das pessoas. Eu tinha muito medo das pessoas, eu andava sempre muito assim. Eu tenho uma certa corcundinha aqui, porque nessa fase de crescimento eu andava muito curvada para baixo. Eu tinha muita vergonha de mim. E o cabelo alisado na época era como se eu estivesse tentando me esconder. Eu sempre tinha uma franja, eu sempre tinha alguma coisa cobrindo o meu rosto, sabe? Eu tinha muita vergonha de mim. O terceiro ponto, eu senti que eu estava disfarçada e não sendo eu, que era muito uma coisa da minha adolescência. Eu botava uma franja, eu botava capuz e eu me escondia, sempre usando muita roupa escura, sempre me escondendo, sabe? Sempre me diminuindo, me curvando para dentro de mim, de uma maneira que eu não fosse tão percebida. E eu sinto que o cabelo alisado me trouxe isso de volta. Eu não sei, não é algo que eu sinto a respeito de todo mundo que alisa o cabelo. Eu acho que tem gente, inclusive, brilha mais, porque se sente mais ela quando tá com o cabelo alisado, sabe? Tipo, não é uma coisa contra o cabelo alisado, as coisas que eu tô falando aqui. É de como eu me senti. E eu me sentia assim, como se eu tivesse disfarçando alguma coisa. Como se eu estivesse tentando me esconder. Como se eu estivesse me fantasiando de outra pessoa para não ser eu mesma. Esse foi o maior sentimento que eu senti durante essa época. E por quê? Porque alisar o cabelo veio pós-burnout, pós-desemprego, pós eu ter que pedir demissão porque eu estava doente. E o meu cabelo natural me lembrava aquele ambiente, que foi muito nocivo, inclusive em relação à minha aparência física. Eu queria me distanciar da imagem que eu tinha lá, porque eu não queria que as pessoas me tratassem daquele jeito. Eu não entendi, isso tudo foi muito inconsciente, gente. Eu não entendi que as pessoas me tratavam daquele jeito por quem elas são, pelas crenças delas, pelos preconceitos delas, e não por mim. E eu quis me mudar para me encaixar num mundo que não faz sentido para mim. Eu quis parar de ser eu para ser aceita por pessoas que jamais vão me aceitar. Porque uma pessoa como eu não pode ser como eu sou. Eu sou uma pessoa muito confiante. Eu sou uma pessoa muito... Eu me defendo muito. Eu me imponho muito. Eu tenho essa energia. E muitas pessoas se sentem intimidadas. Porque as pessoas estão acostumadas a verem pessoas como eu, abaixando a cabeça, sendo subserviente. E eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Eu sempre tratei as pessoas de igual para igual porque eu sou uma pessoa. E eu me sinto bem sendo eu, então eu não vou agir como se eu fosse menos do que ninguém, independente de hierarquia. Eu vou tratar a pessoa com respeito, mas eu não vou agir como se ela fosse mais ou melhor do que eu, por causa de hierarquia, classe social, cor de pele. E muitas pessoas no meu antigo emprego ficavam indignadas com esse meu jeito de agir. Algumas pessoas nessa sociedade estão acostumadas com pessoas como eu, abaixando a cabeça, agir dessa maneira um tanto quanto subserviente. As pessoas confundem subserviência com humildade nesse país. Você ser humilde é uma coisa, eu sei muito bem o meu lugar e eu trato as pessoas da mesma maneira, independente de quem seja. Agora eu ficar senhora, senhora e me encolhendo assim, e essa não sou eu, cara, eu não faço isso. E muita gente se incomodou. As pessoas dentro do trabalho tinham muita questão de desvio de função. E eu era a pessoa que dizia, não, eu não vou fazer. Não é minha função fazer isso. Eu só fazia alguma coisa de desvio de função se me interessasse, se fosse algo que eu queria aprender, entendeu? Porque eu sempre vou agir pelo meu interesse. Eu sou minha prioridade. E muita gente diz que isso é egoísmo, que isso é sei lá o quê. Isso é simplesmente a lei da vida. Você tem que se priorizar. Todo mundo ali estava se priorizando, mas o grande incômodo era eu também estar me priorizando. O quarto ponto, que é sentir que estava tentando agradar algo ou alguém às minhas custas. Eu alisar o cabelo foi uma sensação, um negócio de, na minha cabeça, eu estava tentando me afastar da imagem que eu tinha quando eu estava num lugar que me fez mal. Na verdade, o que inconscientemente eu estava fazendo era ainda tentando agradar aquele lugar, ainda tentando me encaixar no padrão daquelas pessoas, daquele ambiente. Eu estava tentando me diminuir para me encaixar num ambiente que eu não estava mais,
E que eu não devia tentar agradar de maneira nenhuma. A única vez que eu apareci nesse lugar com cabelo escovado, eu fui tão elogiada, cara, de uma maneira que eu nunca tinha sido elogiada. E nem tava bonito, cara. Meu cabelo tava com as pontas horríveis e as pessoas, nossa, agora sim você tá tão bonita, tão arrumada, sendo que eu sempre ia arrumada. Eu vou dar foto de como eu ia trabalhar aqui. Eu sempre tava arrumada, eu sempre tava organizada, entendeu? Bonitinha, toda lindinha assim, organizada, mas com meu cabelo natural. E de repente, um dia de cabelo escovado faz um monte de elogio, um monte de... até o jeito das pessoas me tratando. Então acho que isso ficou no meu inconsciente e eu agi dessa maneira, tentando me encaixar ainda naquele mundo, sendo que eu me afastei de todo mundo de lá. Gente, eu não consigo sentir raiva dos processos. Teve uma pessoa que me perguntou: você tem raiva de ter alisado seu cabelo? Você tem raiva do e-mail? Eu não sinto raiva. Não, eu não sinto raiva de verdade. Porque para mim são fases, são ciclos, são momentos. E a gente não entende conscientemente tudo para saber por que a gente está fazendo aquilo. Mas eu sentia que eu precisava daquilo. E aí eu fiz por mim, porque eu sempre faço o que eu sinto que é certo para mim. Então eu fiz por mim uma mudança que eu achei que ia me fazer bem. Só que hoje em dia eu penso, hoje agora com esse pensamento, depois de ter pensado muito sobre a transição, eu penso que na verdade eu ainda estava tentando me encaixar. Eu ainda estava tentando ser aceita. Uma coisa que eu não fazia desde quando eu alisei meu cabelo lá atrás. Desde a última transição, porque a última transição também veio de um lugar de eu estar num relacionamento extremamente tóxico e a pessoa ficar me dizendo que meu cabelo alisado era melhor, que era para eu parar de tomar sol, para não ficar mais escura. E eu tava tão debilitada emocionalmente, eu tava tão debilitada que eu queria tanto ser aceita por aquela pessoa e por outras pessoas do meu ambiente, que eu alisei meu cabelo, eu comecei a me vestir de um jeito que eu não gostava, eu comecei a me comportar de um jeito que eu não gostava. Eu fiz várias coisas para ser aceita. E aí, nessa época, eu me revoltei e também voltei a fazer terapia e cortei o cabelo e, enfim, fiz uma revolução na minha vida para voltar a ser eu. E aí, de novo, em 2023, eu tava fazendo a mesma coisa, de tentar ser outra coisa para agradar pessoas que não gostam de mim, que não se importam comigo, que me odeiam por eu ser quem eu sou, não porque eu fiz alguma coisa para essas pessoas, mas porque tem gente que odeia gente como eu. Tem gente que odeia mulher, tem gente que odeia gente pobre, tem gente que odeia gente negra. E não é uma coisa que eu vou mudar. Eu posso arrancar minha pele fora aqui, cara, e as pessoas vão continuar odiando gente como eu. E elas vão continuar me odiando. E a questão do ódio é tipo, as pessoas odeiam quando a gente se impõe, quando a gente se gosta, quando a gente se respeita, quando a gente não permite que eles ultrapassem nossos limites. Então, assim, é um vídeo sobre o cabelo que eu tô falando, ó. Meu cabelo sempre me trouxe tudo isso. Eu amo muito a minha história com o meu cabelo, porque todas as revoluções pessoais que eu vivi têm a ver com o meu cabelo. Mas, enfim, vamos pro último ponto, porque esse vídeo já está ficando meio longo. Acabou que eu não reparti os pontos bonitinho, mas eu acho que deu pra vocês pegarem a intenção do vídeo. O quinto ponto. Eu precisava dessa mudança e no início foi algo que me ajudou muito. No fim, senti que precisava me aceitar e me amar, sendo quem sou, independente do que os outros pensassem. Ser eu mesma, de maneira genuína e autêntica, é o que mais me traz beleza. A minha beleza está em ser quem eu sou, porque eu sou mais confiante com meu cabelo natural, quando eu tô mais bronzeada, quando eu tô com um tom de pele mais acentuado, quando eu tô vestindo roupas que acentuem meu tom de pele, quando eu tô fazendo algo em maquiagem, beleza, que acentua quem eu sou, acentua meus traços e acentua a minha pele, acentua a minha beleza, a beleza natural que eu tenho. Porque por muito tempo pareceu que eu tinha que mudar muita coisa em mim para ser bonita. E o auge da minha beleza foi quando mais eu era eu. Porque quando eu estava com meu cabelo natural, quando eu estava cuidando de mim, da minha saúde física, da minha saúde mental, eu estava mais confiante. E eu acho que a beleza vem da confiança. Eu sei que existem padrões, mas uma pessoa confiante é bonita, cara. Não tem, ela brilha, é diferente, é diferente. E eu sou mais confiante com meu cabelo natural. A minha confiança incomodou determinadas pessoas e eu quis destruir minha confiança para agradar. É uma loucura, é um processo. E são ciclos, na vida tem esses ciclos repetitivos até a gente entender. Nossa, eu tô fazendo isso. E eu finalmente entendi. Eu tô fazendo isso de novo. Olha, eu tô repetindo isso. A primeira vez que eu alisei meu cabelo foi para agradar os outros. Eu era criança, não entendia, não tinha tanta consciência. A segunda vez eu tava doente. Eu não posso me culpar por isso. Eu acho que não é nem sobre culpar, é se responsabilizar, né? Não posso
Eu posso me responsabilizar, mas eu não vou botar o peso de culpa nisso. E essa última vez também veio de um lugar de doença emocional, de doença... Não estava bem. Então eu não sinto raiva do processo, eu entendo por que aconteceu, mas eu também entendo o porquê eu tenho que ficar mais atenta a mim mesma, ao meu corpo, e não à opinião das outras pessoas ao meu redor. Porque quem tá aqui nesse corpo sou eu. Quem vive as dores e as delícias desse corpo sou eu. Então só eu entendo. É por isso que não me incomoda quando as pessoas comentam alguma coisa assim, porque, tipo, sou eu que tô aqui dentro. Sou eu que cuido do cabelo, sou eu que me olho no espelho todo dia. Então a única opinião relevante sobre minha aparência que tem que importar é a minha, não a de outras pessoas. Não porque eu odeio todo mundo, não. Porque eu me amo antes, eu me conheço antes, eu me entendo antes, eu percebo o que eu gosto antes, e depois eu posso considerar os outros. Essa é uma lição que é bíblica. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar antes para amar alguém. Então é isso, gente. Para esse vídeo, foi um vídeo bem diferente dos que eu tô fazendo ultimamente, mas eu gosto muito de sentar e conversar. Eu espero que tenha te inspirado. Isso não é nada sobre alisamento. Eu acho que deu para entender que é mais uma reflexão sobre mim mesma, sobre eu mesma. Sobre mim mesma, eu não sei como é que fala direito, mas é uma reflexão sobre os meus ciclos, sobre os meus processos, sobre o que eu vivi, sobre motivações e como eu me senti. E eu acho que a busca da autenticidade é uma coisa muito... O autoconhecimento é uma coisa que eu sempre me interessei, sabe? Eu sempre escrevi, eu sempre quis fazer terapia, eu sempre quis me entender e me conhecer o máximo possível. E é uma coisa que a gente faz a vida inteira, mas eu acho que eu tô chegando, sei lá, cada vez que eu me entendo mais bonita eu fico, mais confiante eu fico. Quanto mais eu sou, melhor minha vida ao redor de mim funciona, sabe? Porque eu sei exatamente o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu trago ou não trago para minha vida. E isso tudo acaba refletindo na minha qualidade de vida, sabe? E a mensagem desse vídeo é muito: seja você, busque a sua beleza em você, no que você entende como beleza no seu corpo. Não tenha medo do espelho, olha no espelho, entenda o espelho como um amigo seu, converse com você mesma, se entenda, escreva, faça. Se você não faz terapia, ou não tem como fazer terapia, faça uma escrita terapêutica, escreva o que você sente, escute quem você é, para que você se conheça e se fortaleça o suficiente para a vida. A vida, às vezes, é muito linda, mas às vezes é muito triste, muito dura. Se a gente não tiver fortalecido muito o nosso senso de si mesma, a gente se perde nos outros. Eu me perdi nos outros. De novo. Eu sempre posso retornar para mim. Eu sou um lugar seguro de retorno. Eu não vou me culpar pelas vezes que eu me perdi. Eu vou sempre me acolher e me respeitar e me abraçar de volta. Então, crie esse lugar seguro com você mesmo, para ser você e aí florescer da maneira que você é. Se é alisando o cabelo, é não alisando, é cortando muito curtinho, é indo contra normas que as pessoas, que a sociedade dita, sabe? Às vezes ter sua própria opinião e ser exatamente quem você é vai contra um monte de coisa que as outras pessoas, a família, o esposo, as amigas, a comunidade que você participa diz que é o certo. Às vezes é difícil, às vezes é solitário se escolher, mas eu acho que não tem nada mais gratificante do que se escolher, se amar e se respeitar. A paz de saber que eu me tenho, que eu sempre vou me cuidar, que eu sempre vou me amar, que eu sempre vou ter compaixão comigo mesma, ter respeito e afeto. Nossa, eu não sei, eu tô me emocionando um pouco. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, conte aqui seu relato de autoconhecimento. Se você gostou do canal, se inscreva. E se você gostou desse tipo de vídeo, me deixe saber, porque eu acho que poucas pessoas veem esse tipo de vídeo, mas eu gosto muito de produzir. E se você gostou, me deixe saber para eu produzir mais. Se tiver outras ideias, outros assuntos, me deixe saber, me deixe saber. Vamos conversar aqui pra gente poder criar essa comunidade de troca sobre processos, momentos, autoconhecimento, essas coisinhas que eu amo, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!